E eu queria falar sobre isso aqui, ó. Como criar um plano de estudos realista e sustentável. Eu acho que essa é a pergunta mais feita quando se fala em organização dos estudos, quando eu abro caixinha no Instagram, quando eu abro esse tema aqui no canal. Então, cada um vai ter a sua realidade, vai trazer assim, tá, sei lá, eu tenho 2 empregos e quero voltar a estudar, ou eu estudo para concurso e tenho que conciliar com o meu trabalho e com um bebezinho em casa. Como que a gente concilia as nossas diferentes realidades e, né, concilia a vida como um todo, que já está acontecendo com estudos novos ou estudos em andamento. Como eu sou adepta do estudo para a vida inteira, né, então, assim, cada momento da minha vida eu estou estudando alguma coisa, eu vou ter projetos relacionados a estudos, então eu gosto sempre de pensar nisso não como um evento pontual, mas como algo contínuo, então tem que ser sustentável. Se eu vou estudar todos os dias para o resto da minha vida, tem que ser uma coisa que eu consiga levar a longo prazo. Mas, obviamente, que em alguns momentos eu posso ter um estudo mais intenso, uma rotina mais intensa de estudos do que em outros momentos. Por exemplo, agora que eu estou na etapa final do meu doutorado, obviamente que com um curso em andamento como doutorado, eu tenho um prazo que vai vencer. Então, isso sempre torna o estudo desse tema mais volumoso naquele momento em questão. Muito mais livre do que quando eu falo, por exemplo, numa universidade pessoal, que é um método que eu desenvolvo para estudo autodidata, mas obviamente que é diferente, porque é um prazo mais maleável, mas um doutorado, por exemplo, não. O doutorado ele tem um prazo, assim como uma faculdade, ou um semestre do curso de idiomas que você está fazendo, ou um estudo para o Enem, para o vestibular, para passar num concurso e por aí vai. Então, quando a gente tem um curso que já tem edital aberto, quer dizer, né? Quando a gente já tem um prazo, assim, para esse estudo, é diferente, né? E é mais volumoso mesmo. Então, isso é temporário. Acho que essa é a primeira coisa a se pensar. Né? Por exemplo, a pessoa está fazendo faculdade, está fazendo a graduação e trabalhando ao mesmo tempo, que é o normal da maioria das pessoas. E aí fica muito, obviamente, é muita coisa, é cansativo, então, mas é temporário. Você sabe que quando você acabar a faculdade, esse estudo da faculdade vai sair. Então, você vai ter o tempo ali que você não vai ter as aulas e tudo mais, que você pode fazer outras coisas. Logo, alguns projetos você pode querer deixar em stand-by para fazer quando terminar esse período. Então, eu lembro que a primeira vez que eu fiz isso, acho que foi quando eu estava no mestrado, que eu ia tendo uma série de ideias para alguns projetos que eu queria trazer para minha vida, mas eu sabia que durante o mestrado não ia rolar para fazer. Então, eu criei uma lista chamada Depois do Mestrado e fui colocando ali alguns itens de coisas que eu gostaria de fazer e que eram compromissos ou iam trazer um volume aí para minha vida, mas que eu não conseguiria fazer ali durante o mestrado em si. Por exemplo, uma dessas coisas era fazer curso de teatro. Eu sempre tive essa vontade de fazer um curso de teatro para melhorar a minha forma de dar aulas mesmo e por curiosidade para expressão pessoal e tal. E aí, quando o mestrado acabou, eu fiz um semestre de curso de teatro, foi muito legal. E eu fiz graças a essa lista, porque permitiu que eu não perdesse a ideia, só porque eu não poderia fazer naquele momento, que eu a tive, né, durante o mestrado. Mas aí, quando o mestrado passou, eu consegui trazer essa vontade que eu tinha, né, de fazer um curso de teatro. Então, essa listinha já é uma primeira coisa que pode ser interessante para você. Sustentável é uma coisa que é factível, que você vai conseguir sustentar por mais tempo. Então, se você, por exemplo, está fazendo uma faculdade e tem que ter um plano de estudos para concluir a faculdade, você tem que pensar que esse plano ele tem que ser factível o suficiente para fazer você suportar, digamos assim, os 4 anos ou mais anos da faculdade, tá? Não pode ser uma coisa que você simplesmente faz durante um tempo e aí passa esse tempo e aí você acaba não conseguindo dar conta, e daí tem que ficar mudando e se sobrecarrega mais ainda, enfim, tá? O estudo, quando a gente faz um tipo de planejamento ou de organização, nunca deve ser para aumentar a quantidade de coisas para fazer, mas para que a gente consiga ter uma rotina mais tranquila, pelo menos é isso o que eu sempre encorajo vocês quando eu falo sobre uma produtividade compassiva. Tá? Claro que outras pessoas podem querer utilizar o planejamento para conseguir fazer mais e mais. Porque sempre estão perdendo tempo com outras coisas. Então, depende muito de cada um. E aí, o grande lance para você conseguir criar um plano de estudos realista e sustentável que seja adaptado à sua vida é você levar em conta 2 coisas.
primeiro, se você consegue ter um planejamento de horários ou se você não consegue. O que eu quero dizer com isso? Muito provavelmente, se você tem um emprego que tem horários alternativos, como, por exemplo, trabalha de noite e daí folga 2 dias, sabe? Geralmente enfermeiro, pessoal que trabalha em hospital, ou em segurança, ou bombeiro, enfim. Algumas pessoas têm esse tipo de trabalho. Se você tem um trabalho assim, que ele é, não sei se pode dizer que é intermitente, mas tem um tempo de trabalho diferente ali, que varia muito de um dia para o outro, você não consegue ter exatamente uma proposta de pensar, vou estudar todo dia de manhã, vou estudar todo dia de noite, porque o seu dia vai variar muito. Outro exemplo, uma mãe que acabou de ter um bebezinho recém-nascido, está amamentando e quer voltar a estudar ou algo nesse sentido. Se você realmente acreditar que esse é o melhor momento para você priorizar os seus estudos, né? Então você também não vai conseguir montar um quadro horário, digamos assim. Por quê? Porque os seus horários vão ser muito afetados pelas interrupções quando seu bebezinho chorar, quiser, né, amamentar, quiser mamar e tudo mais, né? Então, assim, você precisa entender qual é o seu contexto atual, a primeira coisa, porque aí, a partir disso, você consegue se organizar para estudar. Se você não consegue, então, ter horários no momento, por N motivos, não escolha alternativas que precisam de horários. Eu estou falando isso e parece óbvio, mas a quantidade de pessoas que se inscreve em aula, em curso novo, que vai ter uma aula específica e acaba não conseguindo dar conta, inenarrável, assim, tá? Acontece muito. Então, quando você consegue ter horários fixos, fica mais fácil de você tanto fazer cursos com aulas ao vivo, quanto montar um quadro horário para você estudar, se planejar com base em horários. Ok. Agora, se você não tem esses horários fixos, você provavelmente vai ter que estudar no que eu gosto de usar, né, a analogia do estudo por ciclos, que é quando você cria uma sequência de temas a serem estudados, e aí, independente do horário que você for estudar, quando estudando, você vai ver qual é o próximo tema da lista e estuda aquele tema em questão. Esse estudo por ciclos foi criado pelo Alexandre Meirelles para estudos para concursos. Ele tem um livro sobre isso que chama Como Estudar para Concursos, se eu não me engano, e a gente também já fez uma live sobre isso aqui no canal. Então procura, faz algum tempo já, mas se você digitar Alexandre Meirelles aqui na busca do canal, você encontra facilmente esse bate-papo que a gente teve, quando eu expliquei para ele que eu ensinava, né, como que as pessoas podiam utilizar esse estudo por ciclos para outras coisas que não concurso. Então, por exemplo, organizar a sua universidade pessoal, que seria você elencar as diferentes disciplinas que você gostaria de estudar numa faculdade, se você fosse criar uma faculdade sua, de temas que funcionam para você. Então, esse estudo por ciclos, ele funciona muito bem para quem não tem rotina de horário, tá? Então, se for o seu caso, considere. Daí eu recomendo que você assista essa live que a gente fez aqui e outros materiais. Se você digitar ciclos na busca aqui do canal, você também vai encontrar alguns vídeos que eu tenho sobre esse assunto, tá bom? Então é isso. É dessa maneira que você cria um plano de estudos que seja realista e sustentável para você. Mas qualquer técnica que eu traga aqui para você organizar os seus estudos vai depender muito do seu objetivo com relação ao seu estudo, se tem prazo, se não tem prazo, o tipo de aprofundamento de estudo que você vai ter, o formato de estudo. Então, quando eu falo tipo de nível de aprofundamento, seria um assunto que eu estou começando agora a estudar e eu tenho que saber só por cima, mais ou menos, ou é um assunto que eu preciso me aprofundar, que vai levar bastante tempo para aprender. Quando a gente fala, por exemplo, em um idioma, e se a gente está falando de um idioma que você tem que aprender a longo prazo, como, por exemplo, sei lá, inglês, ou mandarim, ou o que quer que seja, né, você tem que ter em vista que você vai estudar por toda a vida esse tema, esse assunto, só que, a depender do momento de vida que você está, você vai ajustar esse estudo de acordo com o que você precisa mais no momento com relação a ele e que você pode fazer com relação a ele. Então, por exemplo, o meu estudo do inglês. Eu comecei a estudar inglês quando eu era adolescente. Na escola, fazendo um cursinho aqui, outro ali, depois eu mudava para outro formato, depois eu comecei a treinar no meu próprio trabalho, porque eu tinha que estudar materiais em inglês.
Hoje em dia, para mim, o foco do estudo do inglês está muito na conversação. Então, para mim, funciona eu ter, por exemplo, uma aula de 1 hora toda semana que eu possa treinar a conversação. Ou posso fazer pequenos blocos ao longo de toda a semana, sei lá, 6 blocos de 15 minutos cada, totalizando 1 hora, né? É isso? Não, quatro blocos de 15 minutos cada, totalizando 1 hora ao longo da semana para treinar a conversação. Então, isso para mim funciona nesse momento. Eu vou fazendo dessa forma até eu entender que eu preciso mudar, que eu tenho que, não, agora eu tenho que estudar para tirar um IELTS da vida, que é um certificado. Ou eu tenho que estudar agora mais a parte gramatical de verbos irregulares, porque eu nunca aprendi esse negócio direito. Então, tudo isso pode se traduzir em projetos que você estabelece para o ano em questão que você está, né? Então, a gente está agora nesse ano aqui. Para mim, funciona neste momento pensar na conversação. Agora, diferente disso, por exemplo, é estudar alemão. Meu objetivo de estudar alemão é simplesmente saber alemão, porque eu acho que é uma skill aí, uma hard skill, na verdade, que é aprender um dos idiomas mais difíceis, né? O estudo do alemão, para mim, é uma coisa para a vida inteira. E, nesse momento, o meu estudo do alemão está sendo muito assim, de estudar materiais que eu já tenho em casa, de livros, etc. Eu faço Duolingo todos os dias, porque ainda estou na fase de pegar o vocabulário básico. O Duolingo ajuda muito com isso. Então, depende, né, de do que você precisa no momento, e identificar que nível de profundidade você está no momento para determinado assunto. Depois, o formato que funciona melhor para você. Por exemplo, eu não funciono muito bem com áudio, porque eu não sou uma pessoa muito auditiva, assim, para aprender. Eu sou mais visual. Então, eu gosto de ver e gosto de desenhar, escrever, porque, né, é como eu sei que eu aprendo melhor. Você precisa entender, então, como que você aprende melhor para você buscar esse formato. Você também pode ver muito o seu nível de limitação para aprender de forma autodidata alguma disciplina, alguma matéria. Então, se você está estudando para um concurso público e você consegue estudar muito bem as matérias de direito, por exemplo, você estuda super bem essas matérias mais de humanas, mas você tem dificuldade com matérias de exatas, como matemática financeira, contabilidade, raciocínio lógico, etc., talvez para essas você queira procurar um curso que vai ter um professor ali te ensinando, e para as outras não, como, por exemplo, ler o texto da lei é uma coisa que você já consegue ter um estudo um pouquinho mais fácil, que você tem mais naturalidade para esse tipo de estudo. Então, tudo isso vai determinar como que você vai criar um plano de estudos que seja realista e sustentável para você, entendeu?